Hoje é Sexta-feira Santa, também conhecido como o Dia da Paixão, momento em que nós lembramos a morte de Jesus. Eu sei, falar sobre morte nos dias que estamos vivendo é muito difícil. Cada dia que a gente acorda e a gente vê os números de mortes por causa da pandemia, coronavírus, a gente fica muito assustado. Mas é muito importante esse dia, porque através daquilo que Jesus Cristo fez por nós na sua morte e através da sua ressurreição que nós comemoramos no domingo de Páscoa, é graças a isso que nós podemos ter esperança nesse momento, porque a morte não é a última palavra em nossas vidas. Eu lembro que há muitos anos atrás eu vivi uma experiência diferente na Páscoa. Eu fui convidado para falar em um encontro de jovens no Rio Grande do Sul e quando eu cheguei lá no aeroporto, eu fui recebido por algumas pessoas e que me levaram até o local do encontro. E eu lembro que eu entrei no carro, era uma Kombi, e eu sentei no fundo da Kombi e eu tomei um susto porque atrás de mim tinha uma ovelha e eu nunca tinha chegado tão perto de uma ovelha. E a ovelha era tão bonitinha e eu lembro que ela ficou cheirando meu cangote e eu fui até o local do acampamento e a ovelha junto comigo ali. E aquela ovelha fez sucesso no acampamento porque todo mundo queria tirar foto com ela, o pessoal deu apelido para ela, o apelido dela era Mé. Mas quando chegou o domingo, depois de eu pregar, uma pessoa foi até o púlpito e disse o seguinte: olha, hoje é domingo de Páscoa, nós estamos lembrando o que Jesus fez e eu queria que vocês olhassem para trás. E no momento em que todos nós olhamos para trás, a gente tomou um susto, porque a Mé, aquela ovelha, tinha sido morta e ela estava com o pescoço todo sangrando e pingando e foi uma cena terrível e assustadora para nós. A morte é muito chocante. Nós não estamos preparados para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Mas é exatamente por isso que Jesus na Bíblia é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por nós. A Páscoa não é sobre o coelho, a Páscoa é sobre o Cordeiro. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para dar a vida em nosso lugar. Certo dia uma pessoa me perguntou o seguinte: Tiago, por que Jesus tinha que morrer? Por que Deus não podia simplesmente perdoar os seres humanos pelo erro, pela desobediência? Porque se Deus é amor e Deus é bom, por que simplesmente Ele não disse: puxa, errar é humano, tudo bem, eu vou dar uma nova chance para vocês? Por que as coisas tinham que ser dessa maneira? Por que Jesus tinha que morrer? Essa pergunta é muito importante. E se nós queremos compreender, se nós queremos entender a resposta dessa pergunta, a gente precisa entender o que é o pecado. Gênesis capítulo 1 mostra para nós que Deus é o Criador. E Ele criou todas as coisas perfeitas. No versículo 31 do capítulo 1 diz que Deus olhou para aquilo que Ele havia feito e Ele percebeu que tudo tinha ficado muito bom. Às vezes algumas pessoas também perguntam para mim: Tiago, por que o mundo é assim? Por que existe a corrupção? Por que existe tanta violência? Por que a morte? E a resposta é que Deus não criou um mundo assim. Deus criou um mundo perfeito. E Deus tinha um plano perfeito para as nossas vidas. Mas Adão fez uma escolha errada. E essa escolha custou muito caro. Ele escolheu desobedecer a Deus e comer aquele fruto. E isso se chama pecado. E a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. O pecado ele é como um vírus. A gente tem falado tanto sobre o Covid-19, esse vírus tão infeccioso, e todos nós estamos com medo e nos protegendo. E nós podemos comparar o pecado como a um vírus, mas um vírus muito mais forte, um vírus muito mais poderoso e que traz consequências muito piores. Assim é o pecado. E diz a Bíblia que o pecado, através de um homem, passou a todos os homens. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 18, que é verdade que assim como
por um só homem o pecado entrou no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado é como esse vírus, esse poder, essa força que entrou na humanidade, destruiu tudo aquilo que Deus havia feito. E as consequências que o pecado trouxe foram separação de Deus, foi escravidão, nos tornamos escravos, e o pecado trouxe morte, morte eterna. Todos nós fomos infectados com esse vírus chamado pecado. E esse é o problema do ser humano. Quando a gente se pergunta o que está acontecendo comigo, o que há de errado comigo, porque eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque as pessoas se ferem e se machucam, porque o mundo é assim, a resposta se encontra no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso é algo que a gente precisa entender. Não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins. A gente costuma falar isso para as crianças, para os nossos filhos. A gente ensina que existem pessoas boas e ruins, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que todos são ruins. Diante de Deus, todos são ruins. Todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há um justo sequer. É por isso que Deus não podia deixar passar ou simplesmente perdoar. Porque se Deus fizesse isso, Ele não seria justo. Nós temos sofrido diante da impunidade, temos clamado por justiça, indo para as ruas. Imagina como seria o mundo se Deus fosse injusto. Deus precisava fazer justiça. Mas essa é a questão. Como Deus poderia expressar simultaneamente a sua justiça através do juízo e ao mesmo tempo demonstrar o seu amor nos perdoando? Deus é amor, mas Deus também é justo. Nós precisávamos pagar por esse delito, por esse dano que foi causado à dignidade e santidade infinita de Deus. Mas como nós poderíamos pagar por essa dívida infinita? Foi por isso que Deus providenciou um substituto, para que sobre ele Deus lançasse o juízo e sobre nós Deus derramasse o seu amor e perdão. É isso que Jesus Cristo veio fazer por nós, é por isso que Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o substituto. Ele veio ao mundo para cumprir com a justiça. É por isso que Romanos 5,18, que diz que um só ato de desobediência resultou na condenação de todos os homens, mas assim também um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa de todos e trouxe vida a todos. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, como substituto, morrendo no meu e no seu lugar. Isaías 53 diz que Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e Ele foi esmagado por causa do nosso pecado. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. Nós não celebramos apenas a sexta-feira da paixão, nós celebramos o domingo da ressurreição. Jesus Cristo provou que era Deus ao vencer a morte. E é isso que significa a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passagem. E para nós cristãos, a Páscoa é a nossa passagem da morte para a vida. Colossenses 1,13 diz que Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E o versículo 14 diz que Ele comprou a nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. Isso significa que hoje nós temos vida através daquilo que Jesus fez, nós temos salvação. E talvez a dúvida que pode surgir é: mas o que eu preciso fazer para merecer essa salvação? O que eu preciso fazer para receber essa vida? E a resposta é que você não precisa fazer absolutamente nada. Jesus já fez tudo por você. Uma das palavras mais lindas da Bíblia é a palavra que Jesus bradou na cruz. Ele disse tetelestai, que
que significa está consumado. Jesus Cristo fez tudo o que era necessário. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e nós fomos então resgatados. Ele comprou a nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. E tudo que nós precisamos fazer hoje é crer. João capítulo 12 diz: mas a todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João 5,24, Jesus diz: aquele que ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso é a Páscoa. A Páscoa é essa passagem da morte para a vida. E essa passagem é possível graças ao que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E hoje você pode ter essa esperança, a certeza da vida eterna, se você crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Crer é reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Crer é assumir um novo compromisso com Cristo, onde Jesus vem e transforma a nossa vida por completo. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, se alguém conheceu Jesus e crê em Jesus, é uma nova pessoa. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Em Jesus Cristo há uma nova vida, uma nova alegria, um novo amor, uma nova esperança. E é essa esperança que nos ajuda a viver esses dias difíceis. A morte não é mais a última palavra. Jesus Cristo venceu a morte e todo aquele que crê em Jesus tem vida. Uma feliz Páscoa e Deus abençoe você. Nos separava, não poderia me retratar. Em desespero, na escuridão, virei ao céu, clamei a ti. Em meio às trevas, brilhou amor, rasgou as sombras do meu ser. Está consumado e o fim escrito. Meu Jesus, a esperança é misericórdia imerecida, com doce graça nos alcançou. O Deus das eras desceu da glória, nos salvou. Que grande amor! Por sua cruz sou perdoado, o Rei dos Reis que me comprou, meu Salvador, sou seu pra sempre, meu Jesus, a esperança é. Aleluia, canto a quem me libertou, aleluia, nem a morte o parou, nos mostrou o seu perdão e em seu nome a salvação, meu Jesus, a esperança é. Amanheceu com a promessa, a sua morte nos
trouxe vida e com poder venceu a morte, ressurgiu e vivo está. Amanheceu com a promessa, a sua morte nos trouxe vida e com poder venceu a morte, ressurgiu e vivo está. Ressurgiu e vivo está. Canto a quem me libertou, aleluia. Nem a morte o parou, nos mostrou o seu perdão e em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é, aleluia. Canto a quem me libertou, nem a morte o parou, nos mostrou o seu perdão e em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é, meu Jesus, a esperança.